Imagine acordar e ver sua guilda aniquilada por invasores. Quando ele surge no mapa, todos tentam atacá-lo de uma vez. O bizarro é que ninguém causava mais de 1 de dano nele. Os invasores congelaram, chocados, sem acreditar que o HP dele nem se moveu. Em segundos ele virou a luta, fatiando todos com um ataque insano. O líder travou, sem entender o que acontecia. Os que sobreviveram nem piscaram. Não satisfeito, ele usou o loot como isca para atrair mais inimigos e limpou o mapa de novo. Esse cara é um exército de um homem só. Ele sozinho esmagou o esquadrão de invasores, deixando todos sem palavras, sem saber quem era aquele monstro. Este é Lu Shan. Para entender sua história, precisamos voltar. Antes do jogo, o protagonista era rico e poderoso, mas um assalto o deixou tão espancado que ele ficou paralisado do pescoço para baixo. Ele chegou ao fundo do poço e perdeu a vontade de viver, mas sua irmã, Liu, voltava todo dia para animá-lo. Ela se joga no colo dele e diz que vai cuidar do irmão até ele sorrir. Quando ela o joga no chão, Liu Chen se anima, mas ela deita a cabeça no peito e desmaia de exaustão. Uma coisa é inegável, ela disse que o animaria e o fez, mesmo sentindo uma faísca de alegria não foi o suficiente. Foi então que um jogo de VR foi anunciado, tão insano que prometia restaurar o movimento. Liu pegou o dinheiro que tinha e garantiu sua cópia. A boa notícia: ele voltaria a andar. A má notícia: ele entrou no jogo como um monstro e nem um boss de alto nível. Ele virou um lobisomem fraquinho. Para piorar, um grupo de jogadoras o avistou e gritou: "Um monstro!" Foi aí que tudo ficou louco. Apanhando das garotas, ele percebeu que no jogo podia revidar. Ao derrotar o grupo e pegar os itens, ele se animou e quis testar. Avistou outro lobo, deu um soco na cabeça e viu que monstros também dropam loot. Farmando jogadores e monstros, ele já estava à frente de todos. A temporada de caça começou, atacando qualquer humano que cruzasse seu caminho, exceto uma mulher. Por algum motivo, ele a ajudou. Quem sabe por quê? Ele evoluiu de lobisomem fraco para normal, ganhando corpo mais forte e inventário cheio. Mas não era o suficiente, e ele voltou a dominar. Ele grindava o jogo, depois desbloqueou a evolução de lobisomem forte e tinha stats quebrados. Após horas farmando, ele descobre que todo o loot podia ser vendido por dinheiro real. Ele finalmente ia parar de ser pobre. Ao enfrentar um boss nível 6 e esmagá-lo com um porrete indestrutível, ele atingiu um nível insano e um status que outros levariam meses. Todo dia ele solava um boss e roubava itens. Ele ficou tão overpower que ao ser atacado por jogadores, só recebia 1 de dano. Podia dormir enquanto apanhava. Com um soco, ele eliminou todos ao redor sem suar. Todos ali jogavam e gastavam dinheiro, só para serem eliminados por aquele boss. O boss diz para não desistirem, fiquem mais fortes e o matem. O que ele realmente quer saber é como só eu, sou Savage, conseguiu vencer aquela coisa. De volta ao lado de Liu, chegaram tantas notificações que sua cabeça ainda dói. Mas ele está feliz porque agora tem mais de 3.500 economizados. Ele também está sendo inundado com mensagens de pessoas pedindo para ele se juntar a guildas ou vender equipamentos. Ele responde a todas elas da mesma maneira. Nenhum amigo acrescenta, e se vender alguma coisa, ele anuncia. Depois ele fecha tudo e volta aos níveis de moagem. 8 horas depois, ele finalmente atinge o nível 10 e coleciona 28 tacos. Sua reputação de monstro chega a 38, mas sua linhagem ainda não melhorou. Então ele percebe uma nova aba de skins na loja de reputação e se pergunta se pode mudar sua aparência. Infelizmente, a skin disponível é apenas para um lobisomem. Há também uma missão que diz que matar um bando de lobisomens pode ganhar essa linhagem. Li Yun começa a se perguntar se os dois podem ser combinados ou se ele pode até se transformar em outro tipo de monstro. O que ele mais deseja é uma maneira de se tornar humano novamente. Ele abre o ícone das artes marciais e encontra uma habilidade chamada Humanização, que aumenta o ataque e a defesa. Uma opção exige que ele medite por um tempo para ganhar o atributo. O outro custa 1000 pontos de recuperação e exige matar monstros selvagens para obter seus poderes. Depois de passar um tempo cultivando, ele finalmente desbloqueou mana. Feito isso, ele volta a listar itens e iniciar mais leilões. Enquanto isso, as meninas estão exaustas, pois chegar ao nível 7 está demorando uma eternidade. Aí a secretária diz: "Só que eu sou selvagem, acabei de entrar no riacho com a identificação 9527. Ling imediatamente diz a todos que a transmissão está indo muito bem e diz que vai dar um presente a um espectador sortudo. Claro, o número 9527 foi escolhido. Liu fica atordoado, pensando que isso é perfeito demais para ser real. Mas quando ela envia um pedido de amizade para lhe dar a recompensa, ele diz a ela para passá-la para outra pessoa. Ela diz que ele deveria simplesmente aceitar, mas ele responde que não está interessado. Ele já pergunta o que ela quer na esperança de evitar, enquanto ela continua insistindo. Tudo o que ela pede é uma foto dele segurando o porrete. Liu só pode imaginar o quão aterrorizante seria aquela imagem. Mesmo assim, ela parece gentil e ele quer ajudar um pouco. Então ele concorda em levar o presente, mas não a foto, e ela aceita.
Depois de adicioná-lo, Ling anuncia no stream que apenas I Am Savage é o primeiro jogador a atingir o nível 10 e entrar na cidade principal. Sentindo-se estranho por receber a recompensa, MC a remove de sua lista de amigos. Ainda assim, ela revelou que o caminho para a cidade principal está aberto, o que significa novos monstros pela frente. Então ele sai e chega à floresta com névoa venenosa. O sistema avisa que ele saiu da zona de iniciante. Ele fica animado, mas também se pergunta se deve se apressar ou lutar contra tudo no caminho. Então algo chama sua atenção. No momento em que ele entra, um enxame de aranhas ataca junto com um chefe de nível 9. Ele escolhe lutar contra o chefe e deixa as aranhas menores para seus asseclas. A má notícia é que ele foi envenenado. Pelo menos o dano não é tão ruim. 3 minutos depois, ele limpa toda a área. Ele ainda ganha uma pulseira de névoa branca. Faz parte de um conjunto de equipamentos que aumenta lentamente a resistência ao veneno. Isso importa muito porque este lugar está cheio de veneno, e antes que ele possa seguir em frente, ele está sob ataque novamente. 5 minutos depois, ele ainda está preso lá. Cada vez que ele mata um, mais aparecem, e seus asseclas não estão se recuperando. Mais tarde, de volta ao seu quarto, ele diz que foi um dia brutal e que escapou por pouco daquela floresta. Então ele percebe que o braço que antes mal se movia está um pouco mais flexível agora. Seu dedo ainda está rígido, mas mesmo essa melhora parece enorme. Nesse momento, a irmã dele liga e diz que ainda não pode voltar para casa. A equipe da empresa para a qual ela se juntou precisa se ajustar ao jogo, então ela precisa ficar até que todos cheguem ao nível 6. Liu diz para ela não se preocupar porque tem uma surpresa esperando por ela em casa. Ela pergunta o que é, mas ele diz que ela descobrirá quando voltar. Isso o deixa sorrindo, pensando que talvez ele esteja totalmente curado em breve. No dia seguinte, ele volta a lutar contra aranhas. Nada mudou. Os números parecem infinitos e ele ainda não consegue avançar mais fundo na floresta. Um de seus asseclas até morre. Mais tarde, mais 2 caem e ele tem que correr enquanto bebe poções apenas para se manter vivo. Depois disso, ele volta e mata as aranhas que mataram seus companheiros. Então ele fica do lado de fora, sofrendo por seus asseclas perdidos. Ele decide gastar toda a sua reputação em equipamentos e atualizações para que todo o grupo possa retornar mais forte. No dia seguinte, eles estão de volta à floresta caçando aranhas novamente. Desta vez, ele finalmente conhece o verdadeiro chefe de elite. Ela o ataca antes mesmo que ele possa reagir, mas agora ele está preparado e totalmente confiante. Meia hora depois, eles finalmente a derrubaram. Com ela morta, ele ganha mais 2 peças do conjunto. Um chefe de nível 10 definitivamente não decepcionou. Uma gota são as luvas correspondentes, que também aumentam a resistência ao veneno. O outro é um Kolai, e claro, ele o equipa na hora. Agora totalmente equipado, ele diz que criar monstros de elite ficou muito mais fácil. O único problema é que os inimigos aqui reaparecem incrivelmente rápido, mas como ele está mais forte agora, isso na verdade o ajuda a conseguir ainda mais itens, então ele imediatamente volta a cultivar aranhas. Depois de um tempo, seu título cresce ainda mais e seu talento aumenta para 19% de chance crítica. Como ele matou mais de 1000 aranhas, ele agora pode comprar seu talento venenoso. Isso significa que cada acerto agora causa 1% de dano extra por segundo durante 5 segundos. Ele o atualiza imediatamente, sabendo que o ajudará contra inimigos tanque e gasta mais reputação para levá-lo ao nível 3. Agora o veneno drena 2% da saúde. A desvantagem é que ele agora parece estranho, meio lobisomem, meio aranha. A parte boa é que sua velocidade de movimento fica muito melhor, mas ele precisa seriamente de um skin para esconder aquela forma ridícula. Ainda assim, foi um dia produtivo, então ele sai novamente. As pessoas que sempre compraram seus equipamentos ficaram decepcionadas porque ele não listou nada hoje. Ele simplesmente não estava interessado. Li Yun planejou salvar esses itens resistentes a veneno até que os jogadores chegassem a essa zona. Então ele percebeu que as pessoas já haviam chegado até o chefe lobisomem, então a floresta não estava longe. No jogo, uma equipe estava lutando contra aquele chefe quando Li Yun avisou a todos para ficarem alertas. Ela os incentivou, dizendo que se vencessem, se tornariam o time mais forte do servidor. Então sua secretária de repente lhe disse para olhar. Um enorme monstro apareceu gritando que veio para salvar Zacos. O grupo não entendia o nome tão longo nem a velocidade. Logo planejaram se cobrir e ter poções prontas. Mas um cara riu do nome gigante dizendo que era bobo e morreria rápido. O ataque dele não causou com 1 ponto de dano. As garotas viram que tinha mais de 2000 GP, sem chance. Mesmo assim, alguns caras ficaram animados, dizendo para não se preocuparem, que era só um tanque. A confiança sumiu quando um deles foi atingido no peito. A garra da aranha causou 60 de dano e envenenou. Todos congelaram. O amigo tinha 250 GP e sumiu na hora. Liu gritou perguntando o que esperavam. Depois, a luta virou um caos total, com gente sendo jogada para todo lado. Alguns queriam lutar, mas os outros já fugiam. Ling ainda estava lá, e Liu não a deixaria escapar. Xia. Ele a atingiu com um golpe de 94 de dano. Além disso, o veneno drenava mais 60. Ele estava empolgado, acabara de pegar um monte de poções. Com os outros jogadores assustados, ele tinha mais tempo para farmar. Na cidade, todos falavam do monstro. Não acreditavam que o melhor time do servidor foi aniquilado em minutos. Alguns jogadores ficaram tão abalados que queriam desistir. Insistiam para Ling perguntar ao jogador nível 10 como ele venceu. Ela não queria, mas todos a chamavam de deusa e imploravam.
Ela recebeu uma mensagem dele perguntando como matar Zakos. O objetivo de Li Yuncheng era controlar a floresta e vender itens de resistência a veneno. Ele disse que o chefe não aparece sempre, então deveriam tentar amanhã. Isso a animou, e ela o agradeceu na hora. Depois o protagonista voltou a farmar, planejando matar Zacchaeus. No dia seguinte, ele avançou mais fundo na floresta. Ninguém no servidor sabia o que esperava. Ele encontrou uma Python nível 10. Os lacaios tentaram fugir, então ele os forçou a lutar. Notou que só quem usava itens antiveneno sobrevivia. O problema era o mesmo, havia cobras por toda parte, e o número delas não diminuía. Felizmente, os jogadores mortos deixaram muitas poções. 2 horas depois, estavam exaustos, mas ainda lutando. Ele saiu do jogo, foi para casa e dormiu. No dia seguinte, voltou e encontrou algo estranho. Seus lobos continuaram caçando, não saíram, por isso todos alcançaram o nível 9. Liu ficou impressionado de novo. Seus lacaios eram melhores do que ele pensava. Eram inteligentes para se revezar e recuperar a saúde. Perfeito, pois podiam subir de nível enquanto ele dormia. A melhor parte é que agora ele tinha reputação suficiente para comprar a linhagem da cobra. Essa linhagem deu a ele outro efeito venenoso que ficou mais forte quando o alvo se moveu. Ele maximizou imediatamente, fazendo com que ele lidasse com 2,5% de HP por segundo e subisse a cada passo. Neste ponto, seu personagem estava se transformando em um verdadeiro monstro. Ele sabia que estava ficando mais feio, mas o poder era mais importante. Agora, um único golpe causou 93 de dano, e acumulou ambos os venenos. Um durou 5 segundos, enquanto o outro permaneceu por 1 minuto inteiro e feriu mais quanto mais o inimigo se movia. Ele disse aos lobos que eles iriam caçar juntos por toda a floresta, então Liu e os lobisomens continuaram cultivando. Por fim, eles conseguiram sair ou mais como se tivessem encontrado algo muito pior. Era a Piramante das Aranhas Redondas, Evelyn Shire, uma chefe de nível 12 conhecida como a Rainha do Veneno. Liu sabia que isso significava uma queda garantida de equipamento, mas vencê-la seria difícil. Mesmo assim, ele optou por arriscar, já que não havia outros monstros por perto. Ela apenas lhe deu uma pequena lambida no início, depois soltou uma chuva de teias. MC e todos os seus asseclas foram presos no lugar. Ele se libertou sem muitos problemas, mas seus asseclas permaneceram presos. Pelo menos ele ainda poderia apressá-la sozinho. Ele começou a acumular dano enquanto acumulava veneno. Mesmo que o dano por segundo fosse maior, ela tinha muito mais HP. Pior ainda, o ataque dela diminuiu tanto o movimento quanto a velocidade de ataque. Sua vantagem era que ele ainda poderia empiná-la e deixar o veneno desgastá-la. Eventualmente os lobisomens se libertaram e voltaram para ajudar, mas no momento em que ela se virou, ela os prendeu novamente. Liu percebeu que o tempo de recarga de sociabilidade terminou assim que eles retornaram, deixando-o basicamente sozinho, então sua única opção era destruí-la pouco a pouco. Meia hora depois, ele finalmente a derrubou e pegou uma enorme pilha de saques. Havia 2 materiais de 4 estrelas, um equipamento verde e até uma receita de item azul. Essa receita era para um capacete azul avançado carregado de estatísticas. A armadura proporcionava grande defesa e vários efeitos fortes, e ele não tinha ideia de quanto poderia ser vendida. Assim que descobriu que ela poderia deixar cair um item azul, ele decidiu ficar na floresta e cultivá-la repetidas vezes. Apenas meia hora depois, ela voltou, muito mais rápido do que ele esperava. Ele foi direto atrás dela em busca de mais itens. 10 horas se passaram. Liu estava exausto, mas coletou um grande número de conjuntos de veneno. Logo os jogadores começariam a sofrer na floresta, e seria então que ele ganharia dinheiro. A reputação estabelecida lá custava 4.000 o que era muito caro, mas também incrivelmente forte. Ele já podia ver as pessoas no chat em pânico porque aquela área as estava esmagando. Como ninguém mencionou o chefe, ele percebeu que ainda estavam presos na primeira ou na segunda sessão. Aí ele abriu a transmissão ao vivo daquela linda garota para ver se conseguia ganhar algum dinheiro. Ela estava sendo destruída por aranhas e dizendo que estava prestes a morrer novamente. Com certeza ela acabou de volta à cidade. Ela disse que eles precisariam de muitos equipamentos antivenenos para sobreviver lá, mas não tinha ideia de onde consegui-los. Então ela pensou na única pessoa que parecia conhecer todos os segredos do jogo. Ela mandou uma mensagem para Liu perguntando se ele tinha alguma coisa para resistência a venenos. Claro, ele tinha bastante. Ele disse a ela que tinha um conjunto completo e ela ficou chocada. Ela pediu para comprar um conjunto inteiro e queria saber quantos ele tinha. Ela ficou ainda mais chocada quando soube que ele tinha vários conjuntos completos à venda. Para ter certeza, ela perguntou se podia comprar 3. Liu só disse para ela criar a sala de troca e enviar a senha. Ela ainda não acreditava, mas ele colocou os 3 conjuntos na janela e ele recebeu 21.000 de ouro. Ela equipou o conjunto na hora e disse que sobreviveria fácil na floresta. Liu recebeu 99 mensagens de gente querendo o mesmo, então fez um leilão para conseguir o maior preço. Para ficar anônimo, comprou um avatar feminino para apresentar. 10 minutos depois, o leilão ao vivo começou. Ele usou a skin atraente para apresentar a venda e ganhar mais. Era constrangedor, mas ele fazia isso por dinheiro. O primeiro lote era um conjunto de aranha com o capacete. Os lances subiram. O item foi vendido por 1.400. Liu já estava empolgado, dizendo que fazia uma fortuna. Na terceira venda, outro conjunto saiu por 9.800, todos chocados com quantos conjuntos ele tinha. Então ele anunciou que a próxima rodada seriam 3 conjuntos completos. Os lances explodiram. O preço bateu 45.000 yuan, e ele perguntou se alguém cobria.
Um cara disse que amava o vendedor e até mandou um beijo. No fim, os 3 conjuntos saíram por 6.000. Ele fez outra venda em massa. Alguém ofereceu 45.000 yuan de novo. Chocados que o mesmo listante queria tudo, outro comprador entrou com 47.000. Empresas não quiseram perder e subiram para 50.000. Liu só aproveitava o caos, dizendo que quem quisesse podia aumentar o preço. Com os conjuntos acabando, todos davam lances do que podiam. Então alguém gritou 90.000. Depois, todos só viram os últimos 5 conjuntos serem vendidos. Li Yun disse que o leilão foi incrível e que após a parte 3 da floresta, algo mais assustador esperava. Perguntaram como algo seria pior que as cobras, se ninguém as vencia. Então ele revelou uma peça de equipamento que decidiria quem passaria fácil pela área. Isso animou a todos, que achavam o equipamento atual o melhor. Ele mostrou o capacete avalanche que reduzia ataque e movimento de quem o atingisse. Com aquela skin feminina amaldiçoada, Liu disse para eles olharem bem, todos chocados, pois a defesa era muito superior a qualquer outro item. Até Ling, o maior streamer, queria. Ele definiu o lance inicial em 15.000 com aumento mínimo de 2.000. As ofertas chegaram na hora. Um deu 5.000, outro foi a 7.000 e o último saiu por 8.700. Em casa, Liu estava feliz. Fez mais dinheiro em um dia do que imaginava. Além disso, a sensação está voltando para a mão e a perna dele agora está quente. O único lado negativo é que mais jogadores passaram pela floresta, mas ele fez o que pôde. No jogo, todos estão equipados e prontos para avançar. Agora as aranhas de antes não são mais ameaça. Até a Link está com seu equipamento perigoso. Farmam drops de aranha e logo vão para as cobras. Às 4h50 da manhã, ainda no bosque, todos pararam de repente. Quando Link perguntou o que era, acharam Evelyn Shear. Pelo nome, o grupo percebeu a origem do item do leilão. Antes de reagir, ela os atacou e congelou a guilda com um golpe. Na manhã seguinte, ela acordou surpresa por ousarem desafiá-la. Liu pensa que as habilidades de controle de Evelyn Shear são incríveis, e aprendê-las seria de grande ajuda. Mas o item de 1.000 de ontem, hoje já está 2.000. Ele compra mesmo assim, antes que fique mais caro. Logo usa o item na chefe. Isso lhe dá a habilidade dela, mas precisa de teia para usá-la. Depois ele chama os amigos para caçá-la. 10 minutos depois, ele tem uma escolha. Acabou de sair da floresta e agora pode ir para a cidade principal ou para a Montanha das Feras. Por causa de sua identidade atual, ele decide que a montanha é mais segura. Ainda assim, uma coisa o surpreende. A área é bem maior do que esperava. Ele envia suas criaturas para explorar enquanto ele também explora. Ao olhar em volta, encontra várias raças de monstros diferentes. O problema é que ele quer um novo recruta e nenhum parece valer a pena. Então ele chega à colina do funeral caótico. O sistema o avisa para não perguntar sobre o sem cabeça e diz que esta é uma zona de nível 20. E agora que ele está no nível 11, sua proteção de iniciante se foi. No momento em que Liu se aproxima, uma mão irrompe do chão e um novo monstro aparece. Um inimigo de nível 24 extremamente perigoso. Ele sabe imediatamente que não pode vencê-lo de frente. O monstro invoca magia de esqueleto para atacar. Liu sofre muito dano e tenta fugir. Ainda assim, um inimigo com dano em área é exatamente o tipo de criatura que ele quer. Antes que ele possa escapar, o grupo todo fica encurralado. Ele recua enquanto os outros levam os golpes por ele. Assim que consegue algum espaço, ele diz aos seus lacaios para ficarem para trás enquanto tenta atrair um. Uma opção é usar a habilidade de aranha que acabou de adquirir para atrair um. Ele só acha absurdo que saia do estômago dele. 10 minutos depois, a criatura aceita o contrato, mas seu nível cai para 11. Ele percebe que não tem apenas ataques em área, também pode diminuir a defesa inimiga. 15 minutos depois, ele captura outro, elevando seu esquadrão para 5. Ele também recebe uma missão para expulsar uma criatura chamada o Rei e tomar seu território. Ele sabe que o melhor lugar seria onde a maioria dos jogadores não pode alcançar. Assim que avista o pico da montanha, ele percebe que é o local. Mas quando chega lá, encontra um Rei Tigre. Mesmo assim, com seu grupo completo, ele tem certeza de que podem vencer. Essa confiança desaparece após 2 golpes que causam mais de 300 de dano cada. Ele rapidamente percebe que não pode aguentar sozinho e chama seus lacaios. Então a luta começa, mas o chefe está carregado de veneno. Ele leva 40 minutos para derrubá-lo. Então o sistema dá a ele 2 opções, matá-lo e obter recompensas normais ou forçá-lo a sair e reivindicar o território para si. Se ele fizer isso, a criatura irá reaparecer em outro lugar. Como ele quer suas próprias terras, ele opta por expulsá-las. Isso lhe dá o direito de se estabelecer lá e uma nova missão para limpar todo o pico e batizá-lo com seu próprio nome. Ele também ganha um título de bravo que adiciona 20 de saúde. Liu está emocionado com a sensação de se tornar rei em parte do jogo. Depois disso, eles voltam a caçar mais níveis, e claro, ele quer que as regiões sejam eliminadas para poder ganhar ainda mais dinheiro. Por fim, ele atinge o nível 12, que desbloqueia o reino secreto do Vale da Lua. É basicamente uma masmorra repleta de chefes e itens. Liu se pergunta se realmente vale a pena entrar. No final, ele deixa suas criaturas cultivando enquanto ele mesmo verifica o local. O sistema diz que ele pode orar por um item antes de entrar, e talvez os deuses o deem a ele.
Também diz que o primeiro jogador a entrar recebe 5 vezes mais recompensas e pode oferecer um item para conseguir outro do mesmo tipo. Então se ele der uma arma, ele receberá as armas de volta. Se ele der armadura, ele receberá a armadura. Mas Liu tem um plano muito melhor. Ele oferece o único material de 4 estrelas que recebeu do chefe. Sua oração funciona e ele ganha acesso ao reino secreto. Uma vez lá dentro, ele fica chocado com o quão grande é. Então um aviso global é enviado. Todos descobrem que ele entrou na masmorra e ganhou o título de pioneiro da lua. O aviso também diz que a masmorra fica aberta das 22h45 até de manhã. As pessoas não conseguem acreditar que ele está progredindo muito mais rápido do que todos os outros. Claro, nosso cara não está feliz que o mundo inteiro saiba. Ainda assim, o título lhe dá 10 pontos de força extras, então não é de todo ruim. Um momento depois, os lobos da Lua Verde começam a atacá-lo, e ele avança alegremente, já que está aqui em busca de materiais. Como ele é muito mais forte que um jogador normal de nível 12, lidar com eles é fácil. E como ele é o primeiro aqui, cada morte lhe dá 5 vezes mais recompensas normais. Portanto, o maior caçador de dinheiro aposta tudo na agricultura. Uma hora depois ele já subiu de nível e reuniu mais de 1000 materiais. A lista é enorme, mas o grande ponto é que seu talento crítico já está em 23 anos. Agora ele está em busca de um coração antigo e de um fragmento antigo. Infelizmente, a hora do chefe já chegou, então ele espera deixar cair o que ele precisa. Ele vai até o chefe, vê que ele tem apenas 6.000 pontos de vida e acha que está fraco. Ele o esmaga com facilidade e obtém mais de 35 fragmentos de estrelas. Todos então descobrem que ele limpou o reino em apenas 5 minutos. Ele troca os fragmentos por itens de prestígio e atualiza o item que aumenta o tamanho de sua legião. Agora ele pode controlar 10 subordinados e até mesmo um ponto como líder. Nesse ritmo, caçar nessa floresta vai se tornar impossível com todas as criaturas que ele está construindo. Antes de sair, ele define uma missão especial para conseguir o item que ainda precisa. De volta ao seu quarto, ele está muito feliz com todo o dinheiro que está ganhando. Dificilmente parece real, e agora a metade superior de seu corpo está quase completamente normal. Talvez em breve ele consiga ficar de pé novamente. Ele já está pensando em usar o que ganha para comprar uma casa. Ele verifica um apartamento decente que está dentro de seu orçamento. Enquanto isso, no edifício de segurança nacional do país C, alguém do grupo de operações especiais se pergunta se é estranho reunir uma equipe inteira apenas para jogar. Mas Lin diz que tanto o governo como os militares estão envolvidos, por isso precisam de saber por quê. Ele acredita que algo muito maior está acontecendo e pergunta a Lin como está o progresso deles. Lin explica que eles estão se esforçando, mas ainda estão presos na floresta venenosa. O homem então lhe dá informações sobre alguém importante. Eles precisam se transformar em aliados. No dia seguinte, ainda na cadeira de rodas, Liu vai comprar o apartamento. Uma mulher o cumprimenta e ele diz que quer um lugar de tamanho médio. O que ele não percebe é que alguns homens atrás dele estão observando e dizendo que definitivamente é ele. Liu já os havia avisado para ficarem prontos. Ao mesmo tempo, a secretária começa a mostrar os apartamentos a Liu. Ela diz a ele para não perder nem um segundo e comprar imediatamente. Mas até o tradutor ressalta que se alguém disser para não hesitar, é exatamente nesse momento que você deveria. Mesmo assim, o protagonista está ganhando tanto dinheiro que comprar um presentinho para a irmã não parece grande coisa. Aí uma garota de cabelo rosa aparece e avisa para ele não comprar porque o lugar está cheio de problemas. Ela diz a todos para não comprarem deles porque os apartamentos apresentam sérios problemas de qualidade. Isso faz com que as pessoas parem, pois comprar uma casa como esta custa anos de poupança. A mulher chama a segurança para expulsar a menina, mas ela grita que tem provas. Ela também avisa que depois de pagar, você não receberá seu dinheiro de volta. Os guardas se aproximam e dizem uns aos outros para arrastá-la sem machucá-la muito. Um deles esbarra em Liu e manda o aleijado se mover, então ele agarra a garota pelo ombro e diz que ela vem com eles. Ela se recusa e implora que alguém ajude. Liu apenas fica sentado ali, incapaz de atuar, enquanto as pessoas ao seu redor continuam filmando, dizendo que isso daria um ótimo vídeo. A garota grita para eles pararem de gravar e ajudá-la porque ela está tentando protegê-los. Então MC agarra o braço do homem e diz para ele parar de importuná-la. O guarda responde com um chute e manda ele calar a boca. Ele fica chocado por de alguma forma ter força suficiente para bloqueá-lo. Outro cara corre com um bastão, mas Liu o acerta com o cotovelo também. Só que um cara em uma cadeira de rodas poderia bloquear bastões e espancar as pessoas sem sequer ficar de pé. O homem que levou uma cotovelada manda os outros derrubá-lo da cadeira e um deles ataca por trás para empurrá-lo, mas de repente alguém agarra a cadeira. Com olhos brilhantes, os homens de antes intervêm e dizem que conseguiram. Então eles começaram a espancar os seguranças. Não muito tempo depois, todos eles estão no chão. Eles dizem a Liu para não se preocupar. Eles cuidarão do resto. Liu acha que tudo parece estranho. Aí o chefe do lugar aparece exigindo saber quem ousa causar problemas ao grupo Yang. Ele desce e vê Lin ligando para alguém para relatar o que está acontecendo. O loiro ri, dizendo que ninguém nessa cidade ousaria ir contra eles. Lin o avisou para sair em 10 minutos no máximo. O homem riu e disse que só precisava de um. Então os bandidos entraram correndo, até brincando sobre não quebrar nenhum osso. Um deles saltou como uma cena de filme e atacou Lin. Lin desviou e respondeu com um chute. Pegou outro atacante no ar e socou suas costelas. Antes que o chefe reagisse, seus homens já voavam para trás. Lin olhou o chefe e perguntou o que achava. Ele ofereceu compensação, mas Lin ainda socou seu estômago para a lição ficar. Disse que ofenderam um jovem mestre, então o preço seria enorme.
A multidão supôs que o homem na cadeira de rodas era de família rica e poderosa, mas a garota de cabelo rosa disse que não fazia sentido ele vir comprar um apartamento. Lin usou esse boato, dizendo que o jovem mestre acabara de voltar. Liu entrou na onda, dizendo que só queria uma vida simples e um lar normal. 3 minutos depois, a polícia chegou, e o vendedor dos apartamentos ruins estava acabado. Ele saiu abalado, com medo da família do protagonista. Um guarda disse que o assunto estava resolvido e Lin o agradeceu. Depois Lin se virou para Liu e disse que precisavam de um lugar tranquilo para conversar. O MC suspeitou que isso tinha a ver com o jogo e esperava que o favor não fosse grande. A garota de cabelo rosa veio agradecer, chamando o que ele fez de incrível, mas ele minimizou. Lin disse a um de seus homens para recompensar a garota enquanto falava com o protagonista. Num restaurante, o MC perguntou quem eles eram. O homem disse que não podiam compartilhar, mas que conheciam alguém chamado I Am Savage e precisavam de ajuda. Liu perguntou por que deveria ajudá-los. Ele explicou que se esconder no jogo pode funcionar, mas registros bancários não ficam ocultos. Foi assim que entendeu como o encontraram. Liu disse que sua equipe tinha 500 pessoas presas no pântano da serpente e precisava de ajuda. Se ele concordasse, pegaria um cartão para comprar uma casa de um dos maiores grupos imobiliários. O protagonista disse que não podia aceitar algo assim por um favor tão pequeno. Lin disse que ele ainda não entendia a dimensão do jogo e que coisas maiores estavam por vir. O MC concordou, dizendo que odiava dever. Lin pediu que, ao comprar a casa, o fizesse em nome do grupo Kenshin para terem 30% de desconto. Ele disse que tudo bem, mas perguntou por que investiam tanto num jogo. Lin admitiu não ter certeza, mas países inteiros, até os militares, estavam envolvidos, então era muito maior. Enquanto Liu se levantava para sair, disse para irem à floresta entre 7 e 07h30. Quando Lin perguntou o dia, o protagonista disse que entenderiam ao chegar. Ele não queria se misturar, mas como podiam rastreá-lo, um lugar seguro importava. Por isso aceitou-o. Às 07h30, a equipe da empresa estava presa na entrada da floresta. Itens eram tão difíceis que todos estavam mal equipados. Mesmo assim, Lin mandou avançar. Tinham que subir de nível, congelaram em choque, ninguém entendeu o que viam. Monstros por toda a floresta já estavam mortos. Lin se perguntou se uma pessoa fez tudo sozinha. Liu já passara pela área e derrubara o chefe. 20 minutos depois, encontraram o cadáver do chefe e não podiam crer que alguém fazia tudo sozinho. 2 dias depois, a história vai para a montanha. Como de costume, o MC farmava lobos enquanto suas criaturas controlavam a zona. Este era um monstro de 3 estrelas, e honestamente parecia que o jogo apenas mudou a cor de um esqueleto e o chamou de novo. Caiu uma longa saia com padrão floral que aumentou a velocidade de movimento. Liu ficou atordoado. Demorou 2 dias inteiros para esse item finalmente cair, então ele imediatamente o colocou em leilão para ganhar o máximo de dinheiro que pudesse. A coisa mais perigosa neste jogo pode ser verificar o mercado, só para ver o que está à venda. A saia era apenas para personagens femininas e podia controlar um alvo de 30. Uma garota experimentou a prévia, adorou a aparência e até imaginou que cheirava a flores, então ela precisava. O problema foi que no segundo em que ela deu um lance, muitos outros aumentaram o preço. Garotas com namorados ricos imploravam para que comprassem. Uma garota até postou que daria ao comprador tudo o que ele quisesse. Faltando apenas 5 segundos, o leilão já havia atingido 65 mil. Nos momentos finais, os lances dispararam ainda mais. Ela ficou surpresa com quantas pessoas queriam essa saia. No final foi vendido para uma garota chamada Dancing Fairy por 13 mil. Liu não esperava que as pessoas brigassem tanto por isso, mas para ele isso foi perfeito. Além disso, ele cultivava a linhagem de criaturas da natureza nesta área. Com essa nova linhagem, ele podia ver até 400 metros de distância, e uma pequena planta começou a crescer em sua cabeça. Depois disso, ele entrou em uma área coberta de névoa que havia evitado antes. Este era o caminho para o Éden Perdido, um lugar onde as pessoas se perdiam facilmente e os monstros as enganavam. Então todo o servidor recebeu um aviso. Somente I Am Savage ativou a missão Lost Eden. Esta era uma missão para todo o servidor que dobraria a experiência de todos por 10 horas. O nível recomendado era 20, mas as pessoas ainda queriam entrar, já que todo o servidor poderia entrar. Ainda mais, todos os servidores se fundiriam para o evento. As maiores guildas rapidamente começaram a formar equipes para permanecerem vivas. Liu ficou irritado porque mais uma vez todos foram notificados sobre o que ele estava fazendo e bem na frente dele estava um bando de lobisomens fortemente mutantes. Estes eram monstros de nível 15, vinham em grupos e eram muito mais fortes que o normal. Então ele se lembrou desta missão, bufou todas as criaturas selvagens. E como ele e seus lobos faziam parte dessa raça, isso significava que sua convocação também foi reforçada e entrou em um estado de supermutação. Até as estatísticas do próprio Liu foram duplicadas para o evento. Como a missão ainda não havia começado totalmente, ele foi conferir a transmissão ao vivo de Ling. Os jogadores estavam se reunindo fora da cidade principal. Desta vez havia ainda mais gente do que no primeiro dia. O verdadeiro problema era que os jogadores abaixo do nível 10 não teriam proteção. Ainda assim, uma pessoa não estava brigando por uma vaga com todos os outros. Claro, era Liu, já perto da floresta. A única parte ruim era que a plantinha em sua cabeça o fazia parecer ridículo. Então ele saiu e começou a cultivar os monstros do evento. Naturalmente, seu inventário foi preenchido rapidamente.
Ele encontrou um mini-chefe e ficou curioso sobre sua queda. Isso deu a ele fragmentos de talentos de nível 5, uma pilha de pontos de evento e, claro, os favoritos de todos os vendedores, 3 itens verdes. Entre eles estavam uma garra e um anel que aumentava a chance crítica. Como o evento estava ativo, Liu equipou tudo em vez de vender. Com esses itens e sua linhagem, sua taxa crítica aumentou muito. Quando ele checou o mercado, os preços haviam enlouquecido, porque de repente todos estavam se preparando para o evento. Ele fazia uns 2.000 a cada 5 minutos com vendas, e voltava para mais itens. Jogadores já caçavam na floresta. Notaram a névoa engrossando numa direção e se perguntaram se era o caminho. O servidor anunciou que só o I Am Savage havia entrado numa área mais profunda, por isso a névoa piorou. Chamaram-no de louco por ir sozinho a um evento do servidor e acharam que ele morreria logo. Queriam aproveitar para encontrá-lo e farmar lá também. Foi quando Liu encontrou um dos pilares que precisavam ser destruídos. Ele trocou para Garota Zumbi e a mandou atacar. Ela pulou direto no pilar, mas bem nessa hora um chefe nível 20 apareceu. Apenas 2 golpes dele causaram mais de 2.500 de dano. Liu disse aos seus lacaios para ficarem para trás, pois seriam eliminados com um golpe. Seu veneno causava 600 de dano, mas o chefe tinha 100.000 de GP. As coisas tinham ido bem ultimamente, então ele acumulou muitos itens, e agora era hora de usá-los. Começou a jogar todas as suas teias guardadas e usar poções nas suas criaturas. Mesmo assim, suas invocações estavam sofrendo danos brutais e quase morrendo. Uma hora se passou e o chefe ainda estava de pé, enquanto os suprimentos de Liu estavam quase no fim. Lá fora, outros jogadores ainda lutavam para lidar com os lobos. Ling e sua amiga notaram que quanto mais tempo ficavam na névoa, mais fracos ficavam. Todos sabiam que tinham que resolver algo rápido, mas então só o I Am Savage ganhou o título de... Ele podia escolher uma habilidade para invocar uma criatura como aquele chefe ou pegar um mascote, um pequeno filhote de lobo que se tornaria algo surpreendente quando crescesse. Liu pensou que, como já tinha uma área controlada, criar um parceiro que ficasse ao seu lado poderia ser a melhor escolha. E ele escolheu o filhote de lobo. Ele o pegou como um rei e verificou seus atributos. Como o esperado, era super fraco e basicamente não tinha nada. O evento tinha 8 pilares no total, então 7 ainda restavam. Então ele enviou seus lobos para atacar novamente. Ao mesmo tempo, os outros jogadores ainda tentavam se organizar contra os lobos. Finalmente estavam começando a vencer os monstros lunares, mas quando o I Am Savage ativou outro pilar, a névoa ficou ainda mais densa. Todos perceberam que ele estava se movendo rápido demais para ser alcançado. Então um portal gigante se abriu para todos os jogadores, e eles estavam prestes a ser reagrupados. Até os membros da guilda de Naxê estavam se preparando para entrar no evento, mas acharam que farmar monstros fracos era um desperdício e escolheram atacar o chefe. Então um aviso apareceu. O I Am Savage já havia destruído o segundo pilar, restando 6. Isso os fez entrar em pânico, e eles juraram que tinham que pegar aquele desgraçado. A essa altura, Liu também havia pegado um pequeno pássaro. Ele estava realmente construindo uma coleção de mascotes. O ruim era que ele havia ficado sem poções e a loja não estava vendendo nenhuma. Então ele ouviu os jogadores gritando que um lobisomem estava perto. Outros avisaram a todos para ficarem quietos e não chamarem sua atenção. O que o surpreendeu foi o nome gigante e exagerado do chefe. Então Liu se lembrou da maneira mais fácil de conseguir mais poções. Então ele enviou todo o seu exército para aniquilar os jogadores. Os jogadores estavam sem esperança. Mesmo suas invocações sozinhas eram suficientes para esmagá-los. O líder deles ainda tentava organizar a todos quando um ataque surgiu do nada e o atingiu. As pessoas estavam sendo destruídas e começaram a chamar o chefe do evento de imbatível. Agora que a proteção contra a morte de iniciante acabou, morrer também significava deixar cair seus itens. Liu fez suas criaturas pegarem tudo, principalmente as poções. A única coisa que o incomodava era que os outros jogadores se aproximavam. Enquanto isso, no sul, os jogadores lutavam contra um dos chefes. Ele optou por não participar. Eles precisariam de mais de uma hora para desmontá-lo, e ele começou a verificar as transmissões ao vivo para ver o que estava acontecendo nas outras áreas. Em sua transmissão, Li Yunxin disse que o chefe demoraria muito, então ela estava indo para outras regiões. O chefe sul parecia ser o primeiro a cair. No norte, havia um orc de 4 braços, e no leste, um monstro com chifres. Agora Liu sabia quais chefes ele poderia matar rapidamente, antes que alguém ficasse em seu caminho. Ele ligou para seu grupo e iniciou outra varredura. No momento em que chegou lá, ele usou a armadilha de teia de aranha. Você pensaria que era para o chefe, mas não. Ele foi atrás dos jogadores novamente. Eles estavam confusos com a criatura vindo em sua direção. Claro, isso não lhes deu chance e eliminou todos eles. 8 minutos se passaram. Ele matou todos perto do chefe caranguejo para poder roubar a caça. Como os jogadores já haviam baixado a saúde, ele finalizou em 5 minutos. No ocidente, outro grupo estava lidando com um chefe diferente e, claro, alguém apareceu, eliminou-os e roubou aquela matança também. Uma hora depois, um filhote de leão já estava ao lado dele. Parecia que cada chefe lhe dava outro animal de estimação, e agora ele tinha uma pequena escalação completa. Então o sistema o parabenizou por coletar todos os filhotes. Isso desbloqueou uma missão limitada que só aparece nessas condições. Ele teve que sacrificar algumas criaturas para escolher uma ainda mais forte. Quando ele viu as escolhas, ficou atordoado. Algo tão bom até existia.
No final, ele escolheu Nienhalf, o dragão negro do desespero. Um segundo depois, ele foi teletransportado para o céu e as criaturas abaixo começaram a uivar em volta dos pilares. Foi quando ele entendeu o sacrifício da missão. Ele teve que matar aquelas criaturas. O problema era descobrir como derrotar a coisa que ele queria invocar. O que realmente aconteceu foi que as 4 criaturas o ajudariam a lutar contra o chefe. Isso contribuiu diretamente para a força de Li Yun, gerenciando várias criaturas ao mesmo tempo, algo em que ele já era bom. Então Nienhalf caiu no chão e instantaneamente atingiu todos com fogo. Esse movimento especial atingiu 20.000 de dano. Liu agradeceu ao chefe pela ajuda gratuita e levou seu grupo para um local seguro. Ele envolveu as pernas do dragão para que ele não pudesse voar e usar aquele ataque novamente, então enviou as feras da missão. O dano deles não foi grande, então isso levaria tempo, mas ele acreditava que conseguiria. Uma hora depois, em outra parte do evento, as guildas estavam brigando porque algumas delas queriam todo o saque para si. Foram dadas ordens para não trapacear, já que todos concordaram em compartilhar. Mas os membros da dinastia já haviam avançado para pegar o que restava. Eles destruíram um dos poucos pilares que Li Yu não havia tocado. Então o servidor anunciou que o evento havia acabado. Em seguida viria a masmorra secreta, seguida pela experiência do diabo, mas as pessoas ficaram furiosas com a dinastia por quebrar o acordo e tomar o chefe para si. E assim, todos foram teletransportados de volta. A maioria deles ficou infeliz porque quase não conseguiu nada com o evento. A multidão marchou para a Dynasty, exigindo a devolução. O líder não sabia que missão oculta era, pois ninguém podia sair até alguém terminá-la. Enquanto isso, Liu ainda lutava contra o dragão lá dentro. Lá fora, tudo virou um caos, com jogadores lutando por toda parte. Perto dali, notaram outros tentando roubar as bestas divinas e pensaram em se juntar. Logo, mais pessoas entraram na briga. Todos queriam matar os membros da guilda com o item e pegá-lo. Liu concluiu uma missão lendária e conseguiu Sangue de Dragão, que ativou uma missão oculta. Sangue divino da semente demoníaca. Sério, muitos nomes chiques. Por que misturar divino e demoníaco? Ele tinha que reunir 4 das criaturas mais fortes do jogo, e o dragão já era uma delas. E também as 4 criaturas malignas mais fortes. Ele tinha que limpar várias masmorras e só depois ganharia sangue divino e demoníaco. Liu ficou chocado. Isso seria difícil e levaria uma eternidade, mas a missão do Éden Perdido estava completa. Ele foi expulso da área oculta e voltou para a briga geral. Não sabia o que tinha deixado tudo tão louco. Assim que o viram, o reconheceram como aquele chefe de nome enorme. Mas Liu não tinha motivos para ficar. Ele correu para seu território, onde suas criaturas lhe davam vantagem. No caminho, ouviu alguém gritar pelo príncipe da Dynasty. O protagonista se perguntou se esqueceram de quem era a Terra. Ao mesmo tempo, Ling atacava aquele cara e o mandava para o inferno. Azar deles. Os lobos de Liu se juntaram e despedaçaram todos, incluindo o líder, que morreu na hora. Depois o MC pegou o que sobrou. Ele entendeu que o evento Éden era uma batalha PVP gigante por essas criaturas, e o único alvo restante era uma das poucas bestas que ele ainda não havia reivindicado. Saiu correndo, dizendo que se era assim, monopolizaria tudo. Lin e sua aliada perseguiam um jogador em fuga quando o chefe final apareceu e o esmagou, matando-o. Um segundo depois, todos estavam mortos, e Liu pegou todo o saque que ativou a missão da besta maligna. Como antes, ele tinha que escolher uma criatura e entrar em seu reino para conquistá-la. Ele entrou na hora, certo de que podia terminar, agora que sabia como essas missões funcionavam. 2 horas depois, estava exausto e pronto para sair e dormir. Em casa, sabia que tinha feito mais de 1 milhão e queria surpreender a irmã, que quase nunca voltava para casa. Então ele checou o telefone e viu 16 chamadas perdidas dela. Ligou de volta na hora e perguntou se algo estava errado. Ela disse que só precisava reclamar. A guilda Dynasty não estava deixando sua adolescente subir de nível. Liu disse que queria poder ajudar. Ela disse para ele não se preocupar e apenas descansar. Por enquanto, ele se manteve calado sobre si mesmo para que ninguém os conectasse e a colocasse em perigo. No dia seguinte, aquele patife já estava andando de novo. Aquele capacete realmente cura rápido. Ele havia chegado ao nível 14 e imaginou que mais 3 níveis o deixariam totalmente normal. Para ele, esse jogo parecia quase mágico, mas sabia que ainda tinha que ter cuidado. Assim que entrou, imediatamente mandou todos para farmar e subir de nível. Ele queria infernizar a guilda Dynastia pela irmã. Contatou a guilda do Ling pedindo ajuda para rastreá-los. Ling aceitou, só pediu que Liu lhe vendesse bons equipamentos depois. 5 minutos depois, ele já estava esmagando a guilda. O problema era se aproximar da irmã, e para isso precisava de forma humana. Lembrou que a cada 1000 criaturas mortas, uma skin aparece na loja. Talvez matar humanos o suficiente desbloqueasse uma. A partir daí, a vida da guilda virou um inferno. 10 horas depois, não saíam da cidade, pois ele os matava sem parar. Ligou para a irmã, perguntando como ia. Ela disse que estava difícil, pois aquelas pessoas ainda a incomodavam. Ele pediu o apelido dela. Ele conhecia um amigo super forte que podia ajudar. Ela perguntou onde conheceu esse mestre. Ele disse para não se preocupar, só saber que o cara era fortíssimo. Ela finalmente concordou, e ele prometeu que o irmão cuidaria. Escondendo a identidade, ele adicionou a irmã. O apelido dela era a que mais ama o irmão.
Era a prova que precisava. Era ela, com certeza. Ele se apresentou como amigo de Liu e perguntou qual era o problema. Até a foto de perfil mostrava a irmãzinha louca, obcecada pelo irmão. Ela explicou que a Guilda Dinastia controlava uma missão de NPC. O protagonista já sabia o monstro e onde o chefe nascia. Ele disse que a encontraria logo, mas tinha algo a terminar. Correu para massacrar a guilda. Lá, os membros da dinastia estavam matando o chefe. Ficaram chocados quando alguém invadiu como um louco. Liu voou por todos e foi direto terminar a missão. O chefe não teve chance, e só deixou algumas poções. Naquele instante, recebeu um e-mail com um vídeo e o abriu. Era da irmã, assistiu para ver a personagem. Ela ficou calma e disse que os jogadores da dinastia já estavam mortos, então não precisava se preocupar. Mas ela caiu numa armadilha. Uma garota de roxo disse que para terminar a missão, teria que se ajoelhar e implorar. Antes de responder, a mulher a chicoteou, exigindo o irmão do apelido. Naquele instante, Liu Shen terminou a missão da skin e comprou a nova forma. Finalmente tinha uma aparência normal. Ficou muito feliz. Agora ele parecia bonito e finalmente passava por um humano. Mudou o apelido para Lobo em Pele de Cordeiro. A irmã mandou mensagem, estressada, e ia deslogar. Liu Shen decidiu ir para a cidade dos iniciantes e resolver, tirando equipamentos para não assustar. A irmã removeu o capacete, fervendo de raiva. A amiga disse para relaxar, pois o chefe voltaria logo para se vingar. Mas Liu Yi não queria que a empresa fosse arrastada, especialmente se a dinastia os matasse. Enquanto isso, nosso garoto estava numa zona de nível baixo quando um goblin estranho se aproximou. Ia matá-lo quando vários jogadores correram. Antes que reagisse, o grupo o finalizou. Ele notou que uma das garotas era Hualio, do escritório de imóveis. A amiga de azul pegou um item e disse que o venderia. Hualio o notou e perguntou se ele se separou da guilda. Ele disse que não estava em uma, jogava sozinho. Os outros riram achando um jeito louco de jogar. Ele aproveitou para voltar para o mar, agindo como um aventureiro normal. O portão da cidade estava lotado. Não esperava a área de iniciantes tão movimentada. Perto da entrada, viu um ranking. Listava os melhores jogadores, com recompensas diárias. Hualio disse que o primeiro, Taj, era um lutador forte que gastou muito. Li Hui percebeu a importância do concurso e achou que seria divertido. Um cara disse para ele não se incomodar, que só um jogador vencia sozinho. Quando o MC perguntou quem, a resposta veio: I am Savage. Hualio perguntou se ele era o Savage, já que o nome parecia de caçador solo e ele não estava em equipe. Pego de surpresa, ele negou. A amiga dela mandou pararem de falar e se moverem. A garota de azul era Leng Miu, largou a atuação para começar uma guilda. Nosso garoto só pensou, fazia sentido, ela era linda. A cidade de iniciantes estava lotada. Alguém esbarrou nele e mandou sair. O grupo continuou e alguém disse a Li Yunchen para ter cuidado. Falavam de 3 mestres tentando a torre imortal. Ele achou que seria um bom jeito de passar o tempo. Ele foi para a torre e as pessoas se perguntaram por que alguém com equipamento tão ruim tentaria. Riram dele, que não duraria 20 segundos. Ele se aproximou e disse que queria entrar no desafio da Torre Imortal. Os outros o acharam um lunático e se concentraram nos 3 melhores. A atriz queria ver o que ele podia fazer. Dos 4 que entraram, 3 passaram, mas Li Yunchen escondeu seu resultado. Feng Lun ficou desapontada. Leng Miao disse para ela observar os outros 3. O jogador de cabelo branco bateu seu recorde. As pessoas diziam que ele terminava em menos de 15 segundos. 2 minutos se passaram. Todos chocados com o iniciante. Lendio não entendia porque o tempo subia. Ele já durou 3 minutos e 11 segundos. O de cabelo branco tentou a próxima rodada, mas o jogo não permitiu. Nosso garoto abatia lobos da lua. Cada um dropava 100, o jeito perfeito de ganhar dinheiro. Após 4 minutos no primeiro andar, o sistema o moveu. Ele nem notou um chefe nível 11 ao lado, mas o esmagou fácil e dropou 200 de cobre. 4 minutos depois, ele foi empurrado para o próximo andar. Claro, ele queria tirar o máximo desse paraíso de dinheiro. Lá fora, o pessoal ficou nervoso por ele estar tanto tempo no terceiro andar. As garotas não acreditavam que ele era tão forte. Mais 2 minutos e 33 segundos se passaram e os outros desafiantes começaram a cair. 1 a 1, foram eliminados. O jogador de cabelo grisalho pensou que teria que parar e descansar ou morreria lá, mas conseguiu passar do terceiro andar. No quarto, porém, plantas o derrubaram, e ele soube que era seu limite, ao sair que o pessoal o elogiou, dizendo ser óbvio porque era o número 1. Um amigo ao lado acrescentou que chegar ao 4º andar primeiro era impressionante, mas ele notou que a multidão estava bem mais focada em outra pessoa. Todos gritavam porque o cronômetro ainda subia, e o jogador anônimo já tinha passado 56 segundos no 4º andar. Li Yunchen estava se divertindo, pois cada monstro lá derrubava 400 de cobre. Ele ficou no 4º andar por 4 minutos antes que o sistema o empurrasse para o próximo.
Lá fora, as garotas estavam impressionadas, e Leng Yu sabia que o pessoal piraria ao perceber, e piraram. A multidão enlouqueceu ao ver que alguém chegou ao 5º andar, e muitos se perguntaram se era só I.Am Savage. Mas ao checarem a live de Ling Ji, só I.Am Savage estava lá, dizendo que talvez tentasse a torre um dia. Ele fez isso de propósito, para ninguém suspeitar. Decidiu parar no 5º andar, pois ir mais alto chamaria muita atenção. O dinheiro já estava bom, então era hora de ir. Assim que saiu, ele congelou. Uma enorme multidão se reuniu ao redor. Uma pessoa do grupo disse que era insano o anônimo ter chegado ao 5º andar e implorou para ele compartilhar suas técnicas secretas. Mas o ex-número 1 olhou seu equipamento ruim e exigiu saber como ele trapaceou. A multidão concordou. Não tinha como alguém com itens tão ruins chegar tão longe. Mas Lucian só disse que não devia explicações a ninguém, então avisou o cara que um território não era mais dele. Depois disso, ele saiu e deixou os idiotas sem palavras. Foi até o atendente que lhe disse para inserir um nome de guilda. Ele só queria a recompensa e não planejava iniciar uma, mas pensou que talvez não fosse má ideia, embora precisasse de 4 pessoas. Isso o lembrou que o grupo de antes falou em fazer uma guilda com Ling Mu, então os convidou e disse que poderiam sair depois. Ele só precisava deles para reivindicar a recompensa da torre. Hua Lui disse que entendeu, mas era uma pena não poder ajudar em algo tão difícil. Ele disse que estava bem, só queria as recompensas da guilda. Leng Mui, porém, disse que como companheira ela o ajudaria. Então ele foi se registrar, custou 50 moedas de prata. As garotas ficaram chocadas com tanto dinheiro, mas ele acabou de ganhar na torre. E assim, criou uma guilda chamada Onda Louca. Naturalmente, Leng Mui se aproximou e disse que ele parecia fraco, mas que ela poderia ajudar a absorver dano. Impiedoso como sempre, ele disse que não precisava. O que ele queria saber era por que tanta gente estava olhando. O que ele fazia agora era o desafio da guilda, não o solo, e todos se perguntavam por que ele entrava sozinho. Logo, Onda Louca registrou 11 segundos no 1º andar. Olo estava nervosa, mas Lang Mio tinha certeza que nosso garoto daria conta. Quando ele passou do 1º andar, ninguém podia acreditar. Na empresa da irmã, a amiga mencionou que alguém estava quebrando recordes na torre. A irmã perguntou se era I.Am Savage, mas a resposta foi não, só um jogador anônimo. Ela se perguntou quem seria. O chefe chegou e disse que lidariam com os assediadores. O grupo se animou dizendo que a guilda Ara tinha arrogantes e precisava de uma lição. As amigas só agradeceram. Enquanto isso, nosso garoto superava o desafio da guilda. Vencia sozinho e já estava no 3º andar. O tempo passava, e mesmo o dia virando noite, as pessoas ainda esperavam lá fora. Quando ele finalmente saiu, a multidão ainda torcia. Lang Mil sugeriu ver o local da base da guilda, mas nosso garoto disse que não tinha tempo e voltaria a farmar. Seu amigo estava animado. Ele era agora um ancião na guilda mais forte. O estranho é que essa guilda top tinha só 4 membros, e eles estavam nela. O Anju disse que, como o líder não ligava, eles deveriam gerenciar a guilda e usar sua fama. Lendia não tinha certeza e disse para perguntarem. Mandaram um amigo falar com o nosso garoto que só queria farmar. O cara explicou que queriam gerenciar a guilda e o resto, mas Lu Chen mal se importou e disse para fazerem o que quisessem. Com isso, o cara ficou em êxtase, pois era uma grande chance. Enquanto isso, ele estava mais preocupado com a irmã. O foco muda para a guilda dela, confrontando a garota do chicote. A líder loira avançou e disse para a mulher sair ou lutar. Ela riu e perguntou quem pensavam ser. O líder exigiu saber por que ela atacava alguém da guilda. Ela disse que não gostava do apelido da garota nem do rosto, então a espancou. O líder chamou de bobagem e mandou atacar, mas uma multidão de caras obcecados por ela a protegeu. Pior, ela era a esposa do líder da Depth Dynasty. Liu Yu perguntou o que fazer e o líder mandou se acalmar. Então ele se virou para o líder da dinastia e tentou resolver pacificamente. O homem os chamou de lixo e disse não ter medo. O líder disse que isso não precisava, mas o outro avisou que ninguém completaria a missão. A garota do chicote sorriu e disse que só passariam se ajoelhassem e beijassem seus pés. Ninguém aceitou. Então o líder da dinastia avançou e disse que resolveriam de outro jeito. Ele foi direto no capitão dizendo ser o mais rápido. Depois disso, o grupo Lucian começou a ser esmagado. A protagonista percebeu que não eram mais fortes se não conseguiam terminar as missões. Ela disse ao líder para correr, mas ele recusou. Essa era a equipe dele, e ele não os abandonaria. Uma rajada de vento passou. O líder inimigo zombou do trabalho em equipe, dizendo que não os salvaria. Ele se aproximou de Lucia e disse que seria poupada se ajoelhasse. Ela respondeu, só nos seus sonhos. Ele tentou atingi-la e ela mal bloqueou. Pouco depois, todos apareceram na área de renascimento. A equipe foi aniquilada e todos perderam itens. O líder tinha até ido pedir ajuda a outra guilda. Lucia anotou mensagens e as abriu. Era o MC dizendo que estava vindo, mas ela respondeu que era loucura. Toda a guilda da Dinastia Profunda estava lá. Ele respondeu que estava tudo bem e que nada mudaria. Isso só a confundiu mais. Ele não entendeu o que ela quis dizer, ela tentou explicar novamente, mas ele apenas disse que nunca se sabe o que pode acontecer. Então seu líder retornou e disse que os outros mestres da guilda não resistiriam à Dinastia da Morte. Leo disse que estava tudo bem. Por enquanto, ela apenas iria destruir monstros e subir de nível. Ela sabia que aquelas pessoas não iriam acampar aquele chefe para sempre, então desistiu da missão por enquanto.
Então ela disse aos outros que não iria mais incomodá-los e desconectou-se. Todos se sentiram mal porque queriam ajudar, mas não havia nada que pudessem fazer. Então um jogador mascarado se aproximou. Atrás do grupo da dinastia, ele perguntou se foram eles que mataram a garota que se importava tanto com seu irmão. A chicoteada riu e perguntou se ele era aquele irmão. E ele perguntou se eles realmente planejavam morrer por causa dela. Lu Chen disse-lhes para pedirem desculpas antes que fosse tarde demais. Claro, eles apenas riram. Ele estava sozinho. Naquele momento ele chegou e disse para ele não interferir porque não valia a pena. Ele disse a ela para não se preocupar. Seria fácil. Vários deles começaram a rir, dizendo que ele era uma piada. O cara com o topete disse que iria matá-lo de uma só vez e o líder disse para ele não matá-lo muito rápido. Liu continuou tentando impedi-lo de se envolver. Antes que ele pudesse responder, o cara saltou sobre ele. O protagonista casualmente balançou o martelo para o lado e acertou o rosto do atacante. O cara caiu no chão instantaneamente com 0 de saúde. Foi quando os outros perceberam que não seria fácil. A garota de cabelo roxo perguntou o que era aquilo, e o líder afirmou que devia ser algum tipo de inseto. Liu disse a todos que se ajoelhassem e pedissem desculpas. O líder recusou-se a recuar e ordenou que toda a sua guilda atacasse. Então todo o grupo atacou MC de uma só vez, mas cada golpe de seu martelo causou 1900 de dano, matando-os no local. Ele mal teve que se mover e metade da guilda já estava caída. O resto ficou surpreso com o fato de alguém poder causar quase 2000 de dano, e alguns começaram a pensar em correr. Mas no momento em que um cara se virou, Liu já estava atrás dele e caiu morto. Vendo que o capitão usava seus próprios membros como escudos e corria, as pessoas o reconheceram como aquele que destruiu os jogadores importados e disseram que a dinastia estava acabada. O líder desmaiou e implorou por misericórdia. Liu respondeu com um tapa forte na nuca. Então ele encarou a chicoteadora e disse-lhe para pedir desculpas ou sua culpa nunca teria paz. Ela imediatamente começou a bater a cabeça no chão, jurando que nunca mais faria isso. O protagonista disse que isso não bastava. Ela precisava de uma surra para aprender a lição. Ele entregou um machado a MC e disse-lhe para usá-lo até se sentir melhor. Nesse momento, sua amiga disse que conhecia um jogador super forte e implorou para ser apresentada. Ela se virou para ele e perguntou quem ele realmente era. Ele apenas disse para ela dizer que era amigo do irmão dela. Ela tentou dar o item que a mulher deixou, mas ele disse que era valioso demais e mandou ela ficar. A arma não o ajudaria, seria um desperdício. Prometeu que se alguém a incomodasse de novo, ele resolveria. Ele partiu e a amiga disse que ela não tinha mais com o que se preocupar. Liu voltou à sua área. Comprou pílulas e se perguntou quando as coisas melhorariam. Era hora de upar de novo, então ele chamou todos. Os monstros da montanha não bastavam, ele queria uma masmorra para farmar. Notou que uma guilda coreana forte de outro servidor já limpava a caverna do tigre. Um anúncio: a Guilda 3 Santos desafiava todos do servidor da China a competir lá. Liu viu a chance perfeita não só pela masmorra, mas por recompensas. Um amigo contou a Lin sobre o desafio, e ela disse que eles tinham muita coragem de desafiar o servidor. O vídeo mostrava que seus membros eram fortes e trabalhavam bem. Ninguém no servidor deles tinha ouvido falar dessa caverna, então já podiam estar atrasados. Mas Liu já estava lá dentro cortando monstros. O lugar era muito bom e dropava equipamentos verdes. Com suas novas botas de agilidade, ele atacava mais rápido, rasgando a caverna, matando tudo. Em pouco tempo, chegou ao chefe. Lin falava sobre o item poderoso que a guilda conseguiu. Para ela, o servidor todo passava vergonha e queria saber onde Liu estava. Na masmorra, o protagonista já matava outro chefe. Um deles era um rei tigre dente de sabre nível 19. Itens azuis começaram a dropar. Ele descobriu que esse chefe era oculto, só aparecia se matasse os outros rápido. Os membros da guilda ainda lutavam contra o monstro. Li Yunshen disse que falharam 5 vezes, mas estavam mais perto. 3 minutos depois, o chefe estava prestes a cair. Os coreanos celebraram. Com os novos itens, ficaram mais fortes, piorando as coisas para o servidor de Liu. Perguntavam por que o MC não fazia nada e se aceitariam o desafio. Ele já lutava contra outro chefe. Este dropou 2 itens azuis. Um era uma capa que aumentava a velocidade e esquiva noturna. Os atributos eram tão bons que ele a colocou na hora. Só queria uma calça melhor, pois ainda usava equipamento de iniciante. Os coreanos se prepararam para desafiar a masmorra. 12 minutos depois, Liu achou outro chefe. Um golpe o transformou num bloco de gelo. Com ele congelado, o monstro avançou para o ataque. Seu próximo golpe quebrou o gelo e causou dano. Com poções de saúde, esmagou a cabeça do chefe de novo. Desta vez, dropou uma espada, uma capa e um manto. Juntos formaram um conjunto de gelo que lhe deu a habilidade Grito Congelado. Não conseguiu a calça, mas algo melhor. Foi o primeiro a vencer todos os chefes e ganhou o título Caçador de Tigres. O título aumentou seus atributos em 10. O sistema perguntou se queria o nome no ranking. Ele recusou. Foi listado como anônimo. Tinha que esperar 30 minutos para entrar, então fez outra coisa. Ao sair, o lugar estava lotado. Reconheceram-no como o jogador anônimo da torre e chocaram-se ao vê-lo com equipamento azul. Não quis lidar com ninguém, então fugiu. Os outros disseram para esquecê-lo e focar no desafio. Ao chegar, checou o ranking e soube que não atualizava no servidor.
Tio, só na entrada. Todos sabiam que a Guilda 3 Santos levou 46 minutos e ainda estava no chefe final. Finalmente terminaram em 47 minutos. As pessoas ficaram furiosas com a arrogância de outro servidor. Então espalhou-se que o primeiro lugar pertencia a um jogador anônimo. Naturalmente todos queriam saber quem era. Alguns disseram que devia ser falso, já que não havia vídeo. A garota loira que espalhou a notícia sabia que o jogador anônimo voltaria em 30 minutos. Li Yun pegou a amiga e disse que tinham que ver esse cara. Quando Li Yun voltou, todos olharam para seu equipamento azul. Li Yun-sen o agradeceu e disse que ele havia protegido o orgulho do servidor, mas o MC não desperdiçou palavras. Apenas disse para se moverem. A multidão obedeceu e abriu um caminho para ele. Li Yun queria evitar a tensão, mas ainda precisava de calças, então não teve escolha a não ser continuar farmando. Todos esperaram para ver seu próximo tempo. Ele voltou para as masmorra e se moveu muito mais rápido agora que sabia a rota. Li Yukin tinha certeza de que poderiam manter o primeiro lugar, mas sua amiga avisou que outras guildas tentariam quebrar o recorde. Logo, outra guilda também o concluiu. Desta vez, em 39 minutos, Liu Yunshen não se importava. Ele correu pela masmorra e rapidamente encontrou o chefe final oculto. Enquanto todos perseguiam recordes, ele só queria uma coisa: calças melhores. Finalmente, o equipamento amaldiçoado caiu. Essa corrida também lhe deu algo ainda melhor: alguns materiais de grau roxo. O sistema pediu para registrar o novo recorde, mas ele ignorou. O que importava mais eram as calças, que podiam queimar inimigos, e aquela queda roxa não era material, afinal. Era uma espada de 2 mãos. Seu efeito especial permitia encadear ataques combo. A arma era incrivelmente boa. A essa altura, 40 minutos haviam se passado, então todos presumiram que ele não havia batido o recorde. O que não sabiam era que os rankings não incluíam chefes ocultos. Seu tempo real de conclusão foi de 38 minutos. Um streamer ficou empolgado e o chamou de incrível. Quando Liu Chen saiu, seu novo equipamento lhe dava um visual muito mais feroz. O que o surpreendeu foi a multidão ainda maior lá fora. No momento em que apareceu, as pessoas começaram a aplaudir e elogiar o quão legal ele parecia. Li Yunshen ficou perto dizendo que queria ver sua espada. Lu Chen disse que era só uma espada grande. Ele a jogou para cima e todos se chocaram ao ver os atributos. Depois saiu dizendo que voltaria em meia hora para quebrar o recorde de novo. Isso deixou Liu Yunqin ainda mais determinada a esperá-lo. Ele perguntou por que ela não subia de nível. Lu Chen, por sua vez, voltou e começou a eliminar monstros de novo. Dessa vez, seu tempo caiu para 31 minutos. Como sempre, manteve o nome oculto para que outros servidores não soubessem quem era. Ele ainda queria mais chefes ocultos, mas sabia que era demais. Lá fora, as garotas ainda estavam animadas por ele ter quebrado outro recorde. 40 minutos depois, ele saiu em só 10 minutos e Li Yunshen disparou. Ele morreu? Todos pensaram que ele falhou e foi eliminado, mas Li Yunshen checou os rankings, pois ele não falhava assim, e congelou. Lu Chen terminou em 9 minutos e 32 segundos. Os coreanos não acreditaram. Todos sabiam que aquele recorde era impossível de bater. A única pessoa não animada era ele, pois ainda queria mais chefes secretos. Ele saiu decepcionado, deixando todos confusos com sua infelicidade. Ele notou que era tarde e decidiu vender seus itens. Mas então um novo aviso apareceu: SP em dobro pelas próximas 24 horas. Ele vendeu os equipamentos mais fracos primeiro. O equipamento azul nível 15 era difícil de precificar, então esperaria até amanhã, quando mais jogadores atingissem o nível e vissem seu valor. Muitos também precisavam dos materiais que ele coletou. No momento em que listou um pacote de 7, vendeu instantaneamente. Ele não esperava que vendesse tão rápido, então colocou tudo à venda. Em poucos minutos ganhou mais 500 mil moedas. Depois de ver o quanto dinheiro estava entrando, ele mudou seu plano, voltou para a masmorra e começou a farmar monstros. A Caverna do Tigre era o lugar perfeito, então ele recebeu uma ligação. Era o homem da corretora. Ele disse que pagariam o dobro, mas Li Yunchen teria que vender só para eles. Avisou que a identidade do protagonista vazou e perguntou se precisava de um lugar seguro. O MC sabia que com tanto dinheiro, ele e a irmã estariam em perigo, então pediu um lugar para se esconder e Lin concordou. O homem ao lado de Lin disse que, mesmo que Li Yunchen fosse forte, teriam problemas quando os servidores se fundissem. Lin concordou. O garoto era a melhor esperança deles, e teriam que contar com ele. Na manhã seguinte, nosso garoto acordou e viu que já havia ganhado 340 mil com as vendas. Ao mesmo tempo, o grupo coreano se reunia. O plano deles era simples: bloquear Lu Chen de entrar na Caverna do Tigre, acampando a entrada. Definiram os papéis, incluindo o que os invocadores fariam. O grupo estava confiante. Não importa o quão forte ele fosse, eles tinham números. Fizeram um anúncio e chamaram o resto do servidor para se juntar. Muitos concordaram, pois não gostavam de um jogador monopolizando tudo. Outros disseram que ninguém tão forte deveria ficar escondido, então sua identidade tinha que ser exposta. Com isso, guilda após guilda aceitou participar. Enquanto isso, Li Yunchen estava farmando em outra área e já estava exausto. Ele sabia que o esperavam na caverna, então não havia motivo para ir.
Em vez disso, deixou suas criaturas farmando na floresta enquanto descansava por perto. De volta à caverna, todos esperavam, mas o garoto nunca apareceu. O líder disse, presunçoso, que o plano funcionou, já que Lee Yunchen não estava mais upando ali. Enquanto isso, os jogadores do servidor coreano começaram a causar problemas por toda parte. Lee Yunchen disse que estava acontecendo em todo lugar, e ninguém podia farmar em paz. Um momento depois, alguém quase a atingiu por trás, ou melhor, a atingiu, e ela percebeu que também não podia farmar. O líder do servidor até trouxe 400 mil jogadores para ajudar. Em casa, Lynx perguntava por que Lee Yunchen ainda não ajudava ninguém. A verdade é que ele estava dormindo e tinha acabado de acordar, então notou uma enxurrada de mensagens do sistema. Foi quando ele soube que seu servidor estava sob ataque. Logo depois, a irmã ligou. Ele perguntou o que houve e ela disse que jogadores de outro servidor a tinham derrotado também, então não podia farmar. Ela queria usar o evento de XP em dobro, mas não havia mais lugar seguro. Lee Yunchen disse que falaria com um amigo, resolveria a situação e conseguiria equipamentos para ela, mas ela o interrompeu, dizendo que era inútil. No momento em que ela renascia, eles a matavam de novo, e ela nem conseguia se afastar. O protagonista Chen disse para ela enviar a localização exata, e ele enviaria um amigo, então jurou que aqueles desgraçados pagariam. Os atacantes relataram ao líder que alguém estava vindo, mas ele permaneceu confiante. Era a guilda dos nossos garotos, liderada pelos 3 amigos próximos que o ajudaram antes. Mesmo assim, eles logo perceberam que também não tinham muita chance. Mas Ningab se recusou a desistir. Ela tinha certeza de que nosso garoto viria. E então ele veio. Ele chegou e disse que resolveria isso sozinho. No segundo em que as pessoas viram alguém chegando, a área toda se agitou. O líder deles já tremia, dizendo que o jogador anônimo havia aparecido. Ele ordenou que a guilda toda atacasse, certo de que só os números o esmagariam. Mas o que aconteceu em seguida parecia irreal. Ninguém conseguia causar mais de um ponto de dano a ele. Lee Yunchen apenas ficou ali em silêncio, enquanto todos começavam a perguntar o que estava acontecendo. Nem mesmo seus aliados podiam acreditar que sua defesa era tão alta. O líder inimigo se perguntou se essa era a diferença de poder criada por bestas divinas. MC Chen se cansou e disse que era hora de pagarem por invadir seu servidor. Com um golpe amplo, ele aniquilou a guilda do líder. Em um instante, quase todos caíram, e os sobreviventes não tinham ideia do que fazer. Mas Lee Yunchen continuou avançando, cortando-os ao passar. Ele os avisou que nem teriam tempo de bolar um plano. Agora as garotas estavam torcendo, dizendo que ele salvou o servidor de novo. Ele disse a todos para juntar todo o equipamento derrubado em uma pilha. Eles ficaram confusos e perguntaram por quê, já que tinham perdido itens próprios. Lee Yunchen disse que usariam como isca e teriam uma vingança de verdade. Os outros concordaram em ajudar, e ele os agradeceu. Sua irmã ainda estava caída, fraca demais para responder. Ele apareceu e derrubou todos ao redor dela. Ela o reconheceu como o mesmo cara de antes, só que agora estava ainda mais forte. Lee Yunchen disse para ela pegar tudo que os jogadores derrubaram, como vingança pelo que perdeu. Ela perguntou se ele era amigo do irmão, e ele disse que sim. Podia agradecer depois. Ele voltou à entrada da masmorra. Ao chegar, o grupo já tinha empilhado todo o equipamento. Sacou a espada e disse para espalharem a notícia em todos os servidores, até os estrangeiros, que uma montanha de itens os esperava ali. A maioria achou exagero, mas havia itens para equipar um servidor inteiro. Lindy disse que era perfeito para testá-los. Ela começou uma live, mostrou a pilha de itens e convidou a todos para pegarem, se puder. Se pudessem. Quem assistia reconheceu a espada na hora. Logo os jogadores começaram a chegar. Lindy se virou para o protagonista e perguntou o que ele faria agora. Ele disse a todos para pegarem o que pudessem e irem para ficarem seguros. Então avançou e disse que ia esmagar os desgraçados que mexeram com seu servidor. O inimigo o atacou, mas dessa vez ele usava tudo. Ele os destruiu com facilidade. De cima, o líder coreano percebeu que não tinham chance. Lee Yunchen queria saber por que vieram só para estragar o evento de XP em dobro. O homem respondeu que ele só era arrogante por ter atributos de besta divina. Não era a real razão de sua força, mas o protagonista achou um boato útil. Disseram que não importava quantos ele matasse. O servidor deles ainda sairia na frente, pois este evento já estava arruinado. Liu Yunchen disse para apagarem seu servidor ou os faria sofrer. Eles o zombaram, dizendo que era estúpido se achava que se desculpariam. MC Chen respondeu. Em 5 dias, eles se desculpariam. Ele os matou e disse que entenderiam em breve. Com a volta dos jogadores, itens caíam por toda parte, e as garotas ficaram impressionadas. E Shen disse que não acabou. Tinha mais a fazer. Em casa, decidiu que amanhã acertaria as contas com eles de vez. 10 horas se passaram. Ele entrou no servidor deles para se vingar. Sabia do evento Jardim do Éden perdido lá e que a hora era certa, então achou o mesmo pilar no servidor deles. Ao ativar, todos receberam um aviso sobre a invasão. Era o mesmo evento que atingiu seu servidor. Se os 8 pilares fossem destruídos, o servidor inteiro seria arrastado para isso. Ninguém sabia que Lu ativou, e todos estavam animados para conseguir uma besta divina. O protagonista planejava guardar o pilar, impedindo que alguém o limpasse. Como ninguém sabia iniciar a missão Jardim Perdido, os jogadores corriam confusos.
Depois de procurar um pouco, acharam alguns lobos. O líder disse para transmitirem, para que o mundo inteiro pudesse vê-los reivindicar uma besta divina. No servidor de Lu, as garotas se preocuparam que esses jogadores ficassem mais fortes. Os outros já se gabavam, dizendo que voltariam para se vingar. Um deles notou alguém no pilar. Era o MC. Ele disse que para entrar teriam que passar por ele. Todos o reconheceram e exigiram saber o porquê. O líder mandou não entrarem em pânico, pois a névoa corroeria o equipamento de Liu. Então o atacaram, certos de que ele não tinha chance. Mal sabiam que quanto mais densa a névoa, mais forte ele ficava. Seu dano dobrou de repente. O líder gritava para não recuarem, mas os jogadores eram esmagados. Até as garotas assistindo-o acharam incrível. Uma hora depois, ele ainda segurava a linha sozinho, derrubando quem se aproximava. Nisso, o líder trouxe alguém para um acordo. Lu recusou. Disse que não era a hora. O homem não entendeu, mas o protagonista repetiu que podiam esperar. Ele recuou e disse que voltaria. MC deixou o dragão para avisá-lo se algo mudasse. As coisas só pioraram para o servidor. Monstros já dominavam metade, e a névoa se espalhava. A cidade principal estava coberta. Ninguém conseguia farmar. A guilda oficial pediu para ele parar, mas Lu deu a mesma resposta. A hora ainda não havia chegado. O líder mandou ele parar de enrolar e acabar. Ele retrucou que não sentiram vergonha ao massacrar jogadores na região dele. O presidente da maior guilda perguntou o que ele queria, e o protagonista mandou ele sumir. Sem plano, decidiram reunir uma força para derrubá-lo. Ling fez uma live com os líderes do servidor. Na live, eles pediram desculpas e prometeram nunca mais fazer algo assim. Entregaram a lista de itens que Liu exigiu. Todos na reunião pareciam exaustos e sem ideia de como parar a bagunça. No fim, o líder foi se desculpar pessoalmente. Liu avisou que a única desculpa que aceitaria eram as 4 bestas divinas do lugar. O homem tentou barganhar, mas MC recusou. Não haveria negociação. Ele chamou o grupo do seu servidor. Iria ajudá-los a reivindicar as bestas divinas. Após coletar tudo, o servidor celebrou sua partida. Em casa, ele se levantou exausto após jogar 2 dias sem parar. A perna esquerda estava quase curada, mas a direita ainda precisava de mais níveis. A resposta era simples: voltar ao jogo e continuar farmando. Com os pontos da masmorra e das lutas, ele escolheu a melhor melhoria primeiro. Ele melhorou a ordem da legião, controlando mais criaturas. Podia invocar uma unidade extra, e as outras ficaram 25% mais fortes. Usou o equipamento barato do outro servidor para equipar toda a equipe. Após 9 masmorras, ele decidiu vender os equipamentos raros que o pessoal queria. Tinha mais de 42 espadas, então leiloou para lucrar. Usando o nome da guilda, enviou um grande aviso sobre a venda. Perguntaram se ele venderia a espada dupla que sempre usava. Naquela noite ele iniciou outro leilão. Como sempre, os lances só aumentavam. Uma capa super rara vendeu por 81 mil e outro conjunto com manto por 100 mil. Ele aproveitou o hype para colocar na espada que usava. Todos sabiam que o preço seria absurdo, e segundos depois vendeu por 210 mil. Muito depois, ele finalmente vendeu tudo. Entre o saque do servidor e as masmorras, Liu fez 2 milhões. E o melhor, sua perna estava finalmente curada. Ele queria comprar uma casa nova para a irmã e mostrar sua recuperação. Achou engraçado ela ainda trabalhar todo dia enquanto ele estava prestes a comprar uma casa. Numa imobiliária, uma garota tentava vender casas, e um homem reclamava do preço. Outra vendedora zombou dizendo que ela só confiava na beleza e não vendia. Liu apareceu enquanto ela estava cabisbaixa. Os outros o olharam, acharam que ele parecia pobre, e você pode imaginar o resto. Ela se aproximou e perguntou o que ele queria. Ele disse que queria uma vila, então percebeu que ela era sua antiga colega, Xiao Bei. Ela ofereceu mostrar os planos, mas ele disse que queria ver os lugares de verdade. Ela perguntou se o carro dele estava fora, e ele disse que não tinha. As outras riram, perguntando como alguém sem carro compraria uma vila, mas Xiao Bei disse que ele podia ir com ela na moto. No caminho, ele disse que era Liu. Ela disse que ouviu que ele estava em cadeira de rodas, e ele respondeu que estava bem melhor. Depois ela o agradeceu pela casa e perguntou se ele jogava. Ele disse que jogava Empyrean e talvez se encontrassem lá. O negócio da casa foi tão rápido que ele já estava de volta ao jogo, farmando. Ao chegar à nova região, ele começou a upar matando 1000 Banshees. De longe avistou um portão enorme que parecia levar a outro mapa. A alma de uma garota estava na frente, infeliz e precisando de ajuda. Liu perguntou o desafio e ela explicou que só uma pessoa podia entrar. Para completar, ele tinha que derrotar 500 almas além do portão. A recompensa era o coração antigo da missão anterior. Sendo uma missão solo, era perfeita para ele. Ao entrar, encontrou vários espíritos de nível 22 esperando. Para qualquer um seria um problema. O difícil era o número, e seus ataques dependiam de habilidades humanas que batiam forte, mas não eram ideais ali. Nem mesmo derrubar os 2 primeiros foi fácil. Mesmo assim, Liu manteve a paciência. Se podia matar 2, podia matar 500. Esperou as almas reaparecerem, e no segundo em que voltaram, ele pulou de volta na luta.
10 horas depois, ele finalmente completou a missão. Pegou o coração antigo e tentou usá-lo, mas o sistema disse que ele tinha que remover sua pele humana. Voltou a ser um lobo, o que assustou a garota ainda mais, mas ele ignorou e ativou o item. Seu personagem subiu para a qualidade de 5 estrelas, dando-lhe 500% a mais em todas as estatísticas. Agora animado, ele começou a se perguntar se esta área tinha ainda mais missões. Ele disse à menina para parar de chorar e explicar rapidamente o que mais precisava ser feito ali. Ela recusou a princípio porque disse que ele era muito feio. Depois de se tornar humano novamente, ele obteve a resposta. Ele teve que matar 3.000 espíritos ressuscitados. Como ele estava derrubando apenas 2 de cada vez, ele sabia que levaria uma eternidade, mas mesmo assim aceitou porque realmente não tinha escolha. Afinal, essas missões lhe davam os itens antigos que ele precisava. Depois de matar mais de 1.000 sanguessugas, ele desbloqueou seu talento, reduzindo a defesa dos inimigos próximos em 15. Depois disso, ele pressionou ainda mais. O talento também lhe permitiu atacar à distância, tornando-o muito mais eficiente. Mesmo assim, ainda demorou 3 dias inteiros para terminar. Ele ficou um pouco decepcionado porque o lugar não tinha derrubado uma única peça de equipamento. Ele estava apenas ganhando níveis. Então ele avistou uma estrutura próxima e se perguntou por que tantos monstros estavam reunidos ali. Entre as pedras estava toda uma legião de soldados. Um bando de banshees se reuniu em torno de um orbe roxo e parecia que estavam no meio de algum ritual. Liderando-os estava um chefe de nível 27 chamado Líder da Vanguarda. Naquele momento, Liu temeu que o jogo pudesse forçá-lo a lutar. A criatura invocou o deus dos mortos-vivos e pediu que o sacrifício fosse aceito. Então bateu a espada no chão. Todos lá começaram a brilhar com energia. Logo depois disso, o chefe e todas as criaturas começaram a desaparecer. Liu decidiu não mexer com nada disso e voltou até a garota para dizer que a missão estava cumprida. Sua linhagem de lobisomem evoluiu novamente, e ele também ganhou o talento do tigre, que agora lhe permite causar ataques críticos. Ele perguntou se ela precisava de mais ajuda, mas ela disse que já havia pedido demais. MC disse-lhe ansiosamente que estava tudo bem. Ela só precisava perguntar. Correr para o perigo era basicamente seu hobby favorito. A próxima missão era parar a convocação que estava acontecendo. Para fazer isso, ele teve que roubar 5.000 mana da formação ativa. Sua recompensa seria 10 pílulas, cada uma aumentando sua mana em 10.000. Como mana era exatamente o que ele precisava, ele foi imediatamente. Quando chegou à formação, viu que o chefe sombrio ainda não havia sido convocado. Então foi para o centro e começou a cultivar, o que lhe permitiu drenar a mana. O problema é que o chefe só se afastou um pouco e agora estava voltando. Liu só podia rezar para que o chefe não percebesse ele roubando mana silenciosamente ali. Mas quando o boss se aproximou, sua espada começou a brilhar. Sentiu que algo estava errado e começou a olhar em volta. A essa altura, ele já havia roubado uma boa quantidade de mana e escapado impune. Depois disso, ele voltou para a garota e pediu mais uma missão. Desta vez, ela disse a ele para matar o chefe, a Cannabis. Isso foi demais até para ele, então ele disse a ela para encontrar outra pessoa. Então ela explicou que depois que ele drenou a mana, o monstro ficou com apenas 1/10 de seu poder normal. Se ele derrotasse o chefe no portal de Ragnarok, isso desbloquearia uma masmorra vinculada a uma missão importante. Liu lembrou-se de sua própria missão, mencionou Ragnarok também, então aceitou. O prêmio era um mascote roxo único, Shomen. Por ser o único no servidor, ele imaginou que valeria muito. A garota parecia pronta para ajudar, então ele perguntou suas habilidades. Antes de responder, ela voou. Sem opção, ele a seguiu. No centro, uma esfera de energia vermelha. Ele perguntou se aquilo era a fonte da formação. Ela o alertou para não tocar, explicando que um toque o mataria. Então Liu disse que o que importava era a Cannabis. O chefe estava ali. Ele pediu para ela distraí-lo enquanto atacava, mas ela avisou que um golpe a eliminaria. Ele perguntou o que ela fazia ali. Ela lembrou que o chefe estava 10 vezes mais fraco, e ela ainda mais. Liu aceitou, pois a recompensa era boa. Ele atacou o monstro. Ele disparou ataques, cada um com 1.600 de dano. Com 30.000 de GP, a luta demoraria. O chefe se levantou. A garota o alertou. O chefe usaria um contra-ataque. Liu se animou pensando que, se o chefe tinha, ele podia aprender. Ele avançou para acabar rápido, mas o chefe liberou o golpe. O MC mal desviou. Se acertasse, esvaziaria sua vida. Enquanto o chefe se recuperava, ele causou mais dano. A garota anunciava os próximos golpes. Ele se surpreendeu com o conhecimento dela sobre o estilo de luta. Então o chefe levantou a espada para um golpe final. Ela disse que a única escolha era correr. Tinham que chegar à entrada do vale ou morrer ali. A explosão devastou a área, e Liu admitiu que ela estava certa de novo. Era difícil imaginar como jogadores normais venceriam isso. 8 minutos se passaram. Ele ainda desviava e não tinha acabado com o chefe. Então a garotinha abriu os braços e emitiu uma luz dourada. Liu reuniu a energia que restava para um golpe final, derrubando a lâmina com o golpe do tigre que finalmente derrotou o chefe. Cannabis estava morto. Liu recebeu uma técnica mística, conversão da espada de chuva, e a chave do portão dos mortos. A garotinha apareceu e o agradeceu por tudo. Então ela perguntou se podia ficar com ele. Ele concordou sem problemas e recebeu o mascote roxo único, Shomen. Ele não esperava que o mascote fosse ela, então verificou seus atributos.
Sua maior vantagem era a invencibilidade. Por ser um espírito, ninguém podia feri-la. Ela também podia possuir certos corpos e dar buffs. Quando ele perguntou sobre a chave, ela disse que abria uma masmorra nível 50 próxima. Liu disse que uma masmorra nível 50 estava muito além dele agora, então perguntou para que servia o fragmento. Ela disse que fragmentos de masmorra podem ser combinados em outras essências. Um pouco depois, ele estava de volta ao seu suposto lar. Sua mochila estava cheia de itens, e ele havia chegado ao nível 19. Enquanto isso, na cidade, Link estava lutando contra o ex-jogador número 1. Ela desviou do golpe e o socou no rosto. A multidão ficou chocada com o quanto ela havia ficado mais forte. Ele admitiu que ela não era ruim, mas disse que tinha parado de brincar. Então ele a atingiu em cheio no peito. Ele continuou com um combo, tentando acabar com ela. Liu caiu e ele a zombou com um pedido de desculpas falso, chamando-a de lixo. Ele até disse que a partida provou que toda a guilda dela era fraca. Liu retrucou que ele podia insultá-la se quisesse, mas por que arrastar a guilda dela pra isso? Ele respondeu que era o líder da guilda dele e ela liderava a dela. Ela disse que nunca mancharia o nome da guilda e sairia se fosse preciso. Os outros não acreditaram e disseram para ela fazer isso. Então ela pediu desculpas aos amigos, dizendo que não queria que todos ficassem envergonhados por causa dela. Então alguém interveio e perguntou quem deu permissão para ela sair. Claro, Liu não ia deixar uma garota bonita sair da guilda. Todos ficaram chocados. Eles não o viam há um tempo. Ele perguntou se estavam a intimidando, e Ling pediu desculpas por envergonhar a todos. Ele disse a ela que era culpa dele, então ele mesmo resolveria. O ex-número 1 declarou que hoje eles esmagariam Liu ou sairiam do servidor. Ele apontou que as coisas mudaram muito em 10 dias, e todos ficaram mais fortes. O protagonista respondeu que se perdesse, ele também sairia, então perguntou onde queriam lutar. Agora todos queriam ver quem realmente sairia do servidor. Ambas as guildas se reuniram fora da cidade. As pessoas notaram imediatamente que a guilda do MC tinha muito menos membros. O líder inimigo abriu os braços e disse que quem estivesse com medo podia correr agora, mas Liu animou a todos, dizendo que não recuariam. Um amigo disse a Liu que fariam o melhor, mas ele apenas disse para não se preocuparem. Ele ia garantir que ninguém mexesse com a guilda dele de novo. As pessoas não podiam acreditar que ele estava indo sozinho contra todos eles. Irritados com a atitude dele, eles o atacaram juntos. O que eles não sabiam era que Liu havia ficado muito mais forte após a missão espiritual. Mesmo as pessoas que assistiam de longe não tinham certeza se ele conseguiria. O líder deles disse que ele sumiria do servidor hoje, mas ele calmamente disse que isso não aconteceria. Então ele desferiu um golpe duplo de espada. Foi um ataque em área, e todos que ele tocou levaram mais de 1000 de dano. O líder inimigo ficou chocado. Ele nunca tinha visto alguém bater tão forte em um grupo inteiro. Liu não parou por aí e começou a aniquilar a guilda inteira. Antes que o líder pudesse reagir, a guilda dele já estava no chão, e um segundo depois ele também caiu. Ninguém sabia que o protagonista tinha uma habilidade de área tão brutal, e ele não mostrou misericórdia, atingindo os corpos novamente para garantir que estivessem acabados. A única coisa que ele achou estranho foi que sua própria guilda não estava torcendo. Na verdade, eles ficaram muito atordoados, imaginando se isso era real ou se ele estava hackeando. Uma coisa estava clara agora. Ninguém iria querer problemas com sua guilda novamente. Ainda assim, Liu queria deixar essa mensagem ainda mais alta, então voltou para a torre onde havia parado no 5º andar antes. Desta vez ele atravessou os primeiros andares com facilidade. Ele planejava ir muito mais longe, para não precisar voltar tão cedo. Os primeiros andares foram limpos em menos de 10 segundos cada. Liu disse que chegou ao 5º andar em menos de 13 segundos. As pessoas só se importavam com uma coisa agora. Ele poderia realmente passar do 15º andar, mas Liu estava disposto a apostar nele. No 12º andar, foi a primeira vez que o inimigo sobreviveu a um único golpe. Não muito depois disso, ele chegou ao 15º andar. Uma das garotas disse que as pessoas estavam começando a pensar que ele estava trapaceando, mas a apaixonada insistiu que isso não era verdade. Ele era simplesmente talentoso. Um segundo depois, ele chegou ao 16º andar e eles aplaudiram, dizendo que ninguém ousaria atacar sua guilda agora. Mas então as pessoas começaram a perguntar quando ele finalmente iria parar, porque ele já estava no 17º andar. E logo depois disso, ele chegou ao 19º andar, chegou ao 20º andar e derrotou outro inimigo sem muitos problemas. Mesmo assim, ele decidiu agir como se tivesse sido difícil e saiu da torre. Todos ficaram impressionados, pensando que o 20º andar devia ter algo assustador. Depois disso, ele foi fazer o desafio da guilda. Era a única maneira de obter cristais de ascensão, e ele sabia que ninguém mais poderia chegar ao nível 7 ainda. A essa altura, as pessoas estavam começando a desistir de pegá-lo. Mais tarde, Ling agradeceu. Ele disse-lhes para não se preocuparem. Ele era o líder deles, então ajudaria a todos. Ele ficaria com apenas os espíritos e distribuiria o resto. Ling queria saber por que ele estava ajudando tantas pessoas assim. Ele disse a ela para não pensar sobre isso e se concentrar em aumentar sua magia. Então ele pediu que ela enviasse um pedido de amizade e disse que se alguém a incomodasse, ela deveria ligar para ele. Ela ficou emocionada porque seu líder ainda se lembrava dela. Agora Liu tinha um novo problema. Seu nível era tão alto que ele não sabia mais onde cultivar. Ao mesmo tempo, os jogadores se reuniam do lado de fora de uma caverna subterrânea. Eles estavam tentando formar equipes para a masmorra, mas MC entrou sozinho, esperando que houvesse uma área escondida lá dentro. Os monstros eram ridiculamente fáceis. Mesmo o chefe do nível 23 não foi um verdadeiro desafio. A fuga só importaria se ele encontrasse algo secreto. Assim como na última masmorra, limpar a abertura rápido o suficiente desbloqueou a seção oculta. Então apareceu um aviso.
O rei zumbi abissal estava chegando. 5 minutos depois, o chão começou a rachar e o monstro explodiu por baixo. Era um chefe de nível 30 de diamante. Seu primeiro golpe atingiu Liu, causando 4.000 de dano no peito. Além disso, ele ficou cego por 3 segundos, perdeu defesa física e velocidade de movimento e consumiu 3% de sua saúde máxima a cada segundo durante 10 segundos. Agora ele estava realmente com medo do poder do chefe. Se isso continuasse, ele não teria chance de vencer. Ele se esquivou do próximo ataque e percebeu que 4 golpes o matariam. Ainda assim, ele não estava em pânico, já que o boss era bastante lento, então ele continuou contornando seus ataques enquanto contra-atacava. O verdadeiro problema era sua enorme defesa e reserva de saúde, e depois de sofrer alguns danos, o monstro cavou no subsolo novamente. Liu começou a se perguntar se esta masmorra poderia realmente matá-lo, então todos receberam um aviso de que a área estava pausada até que alguém derrotasse o chefe secreto. Essa luta decidiria se todos conseguiriam desbloquear o segundo nível da masmorra. Sua irmã estava brava, ela estava quase no chefe e agora seria forçada a sair. Sua amiga disse que estava tudo bem, já que vencer isso abriria o próximo andar. Ela não se importou, ela só queria bater no cara, arruinando seu nivelamento. Então sua amiga apontou o óbvio. Apenas um jogador no servidor desafiaria aquele chefe sozinho. Ela se perguntou se era anônimo. De alguma forma, ela ainda não tinha ideia de que o cara que a ajudava era seu próprio irmão, tudo por causa daquela máscara. De volta à luta, Léo continuou batendo no chão, mas o chefe ainda não sofreu nenhum dano. Mesmo com a invisibilidade do fantasma, ele ainda não conseguia rastrear onde ele estava. Então o chefe saiu do chão bem na frente dele. Felizmente ele estava invisível, então a criatura não conseguiu localizá-lo. Ele aproveitou a chance para ficar por trás e cortou a nuca. Ele repetiu isso por 30 minutos seguidos até que o monstro finalmente caiu. Após a morte, ele ganhou uma máscara de zumbi e vários itens de masmorra, mas uma gota se destacou mais do que as outras. Foi uma ordem de recrutamento ligada a esta masmorra. Esse item deu a ele o direito de recrutar um rei zumbi. Ele também ganhou uma máscara que diminui a energia e a velocidade de outras pessoas, além da chave que ele queria, aquela que abria o segundo nível da masmorra. No momento em que ele usou, todos ficaram surpresos. Agora todo o servidor poderia subir de nível muito mais rápido. Quando Liu saiu, ele ainda estava invisível, mas sua irmã estava ali. Ele checou o equipamento dela e viu que ela estava ficando bem forte. Parecia que ela finalmente estava aprendendo o jogo, então ele ficou curioso sobre o nível e o dano dela. Para testar, ele deu-lhe um pequeno golpe. Acabou causando um dano enorme, e o combo acumulou veneno nela também. Enquanto ela tentava se afastar, ele avisou para ficar parada ou o veneno doeria ainda mais. Um momento depois, a pobre menina caiu no chão. Liu ficou atordoado. Ele acidentalmente matou sua própria irmã. Sua amiga confusa perguntou quem a atacou. Ele ficou quieto, feliz por ela não ter deixado cair nenhum item. Depois disso, ele foi para outra montanha. Como a chave lhe permitia abrir a próxima masmorra em qualquer lugar, ele escolheu um local mais escondido. Quando ele ativou, um raio dourado disparou para cima. Isso também garantiu que ele seria o primeiro a entrar e o primeiro a limpá-lo, mas uma vez que ele entrou não havia mais monstros. Acabou sendo uma masmorra pessoal que pertencia a ele. Ele poderia cobrar uma taxa de inscrição e até mesmo escolher quais monstros e itens apareceriam lá. Ele rapidamente descobriu que isso poderia lhe render dinheiro sem muito esforço, então gastou 1 tonelada de dinheiro atualizando a masmorra para o nível 20. Além disso, ele poderia comprar criaturas e colocá-las dentro para os jogadores lutarem. Depois de tudo configurado, era hora de abrir os negócios. Um tempo depois, os jogadores que perceberam a trave se aproximaram e encontraram a entrada. Eles ficaram chocados ao saber que a masmorra pertencia a um jogador. Ainda mais estranho, as pessoas só podiam entrar uma de cada vez. Os streamers rapidamente começaram a exibi-lo. Eles revelaram a nova masmorra feita pelo famoso Eu Sou o Único Selvagem. Como Liu definiu bem os níveis dos monstros, muitos jogadores vieram cultivar lá, e ele continuou ganhando dinheiro. O verdadeiro truque de sua masmorra era a grande variedade de itens descartados. O problema era que cada nova entrada custava mais que a anterior. Isso fez com que jogadores gananciosos voltassem sempre. Eles perseguiram melhores quedas e mais visualizações, enquanto este canal do YouTube